Para você que está em casa, está começando mais um culto no lar. A gente está gravando só a parte da pregação, como eu tinha informado para quem está na linha de transmissão. Para quem está curtindo o canal, é só você se inscrever, deixar o like e compartilhar, para que você possa ter acesso a todas as mensagens e tudo que a gente faz aqui no canal, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like, compartilha, ajuda demais para que a gente possa continuar crescendo aqui. Então, o culto no lar a gente sempre vai fazer, independente se seja transmitido ou gravado. A gente vai fazer porque é um compromisso eu e a Raquel aqui, tá? Então a gente está só fazendo com que você também em casa também tenha esse culto no lar, tá bom? Criando o hábito de você ter um momento desse na sua casa também. Amém? A palavra de hoje aqui que eu separei diz o seguinte: semelhante a seus irmãos, é o nome da mensagem, tá? Que você vai saber onde está isso, esse texto, né, que diz semelhante a seus irmãos, está em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Só que a gente vai, nós vamos, né, que é o mais correto dizer, nós vamos ler de Hebreus capítulo 2 desde o início, tá? No capítulo 2, versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 18, tá bom? E aí a gente vai fazer uma exegese do texto hoje, com várias coisas, mas vamos chegar no denominador comum, que é semelhante a seus irmãos, tá bom? Então, vamos lá no texto de Hebreus capítulo 2, que diz o seguinte: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos teus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. 10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem é por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto o que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a seus irmãos. Na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu.
Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aquele que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra tão maravilhosa. Essa palavra, a gente posso dizer assim, veio do nada. Poderia se eu fosse olhar com os olhos naturais, né? Mas nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. E vocês vão ver, explicando a mensagem, que vai fazer sentido. Deixa eu só tirar esse barulho aqui, senão vai ficar atrapalhando. Então, tem algumas coisas aqui que eu queria começar explicando. Que o texto lá em Hebreus 2:1, no comecinho, tem uma indagação até ele chegar nessa parte do versículo 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? É preciso entender esse contexto aqui do início para depois a gente aprender mais sobre o restante. Então, uma das primeiras coisas que ele fala aí é o seguinte: ao que temos ouvido. O texto ele chama a atenção para manter o foco sobre o que está acontecendo ou o que aconteceu na crucificação. É o que Jesus fez como Deus homem e também da revelação que esse ato traz. Então, a primeira coisa é ver um Jesus 100% homem e também nós temos que ver esse Jesus 100% divino. Então, quando o autor de Hebreus ele começa o texto dizendo: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Esse primeiro versículo, ele está dando o foco de vamos prestar atenção em quem é Jesus primeiro. Quem é Jesus na parte humana e quem é ele na parte 100% Deus, na parte sobrenatural dele. E aí depois ele pega uma segunda colocação que vai dar todo o entendimento de todo esse texto que a gente leu, que é a mensagem transmitida por anjos. Esse anjos aqui não é um anjo que desceu a Maria, que foi falar com Maria, não é um anjo que aparece em Peniel, que seria o mesmo o Senhor. Não, esse anjo aqui é um modo de tratar a palavra que foi dada a Moisés no Sinai. Porque aqui a referência aqui é a lei. Esse anjo aqui é uma referência, uma figura de linguagem, podemos dizer assim, eu não estaria errado de dizer, para enfatizar essa revelação que foi dada no Antigo Testamento. Para quem quiser pesquisar, as leis está lá em Deuteronômio 33:2, eu coloquei aqui para guardar, que
que enfatiza a desobediência dela ou a transgressão, que aí existia uma punição, porque é o que diz em Hebreus capítulo 2, versículo 2 também, tá? Continua na sua Bíblia aí, que eu estou seguindo esses primeiros versículos até a grande pergunta, né? Que é a questão do versículo 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Então, primeira coisa, o que temos ouvido. A segunda aí é a mensagem transmitida, que foi transmitida pela lei, né? Que é a questão de desobediência ou transgressão dela levava à punição. E em terceiro momento é realmente a pergunta que ele fez: se negligenciarmos tão grande salvação? A respeito disso, né, ela leva, a lei, né, gera o castigo. A desconsideração com o evangelho de Cristo, aí Cristo, o evangelho dele de boas novas, já no Novo Testamento, ela leva a uma punição ainda maior. Você sabe que Cristo existe, você entende que ele está ali e que ele realmente fez o que fez, e mesmo assim você negligencia. Então você não só negligenciou a lei, que é as 613 leis, se você for um judeu, mas você também negligencia a vinda de Cristo. Então maior ainda seria o castigo. É isso que o autor está querendo dizer. Então, nessa perspectiva de quem tinha andado com Jesus ali, dá para ver que eles conseguiram interpretar exatamente isso. Mas quem é o autor aqui de Hebreus, a gente até fala que possivelmente seria Paulo, porque quando você faz uma exegese do texto, principalmente esse capítulo 2, você vai conseguir perceber que quem está falando isso está falando uma perspectiva de uma pessoa que não andou com Deus. Não andou com Deus, não andou com Jesus. Não era um apóstolo. Não era alguém que viu a passagem de Jesus na Terra de maneira ocular ali, presencial. Então é uma perspectiva diferente, porque ele consegue mensurar o Antigo Testamento como foi e quem foi Jesus quando ele passou na Terra. E seria a mesma perspectiva de nós como cristãos hoje, né? Porque a gente não viu Jesus presencialmente e também nós conhecemos apenas a lei, mas nós não vivemos na lei. Então essa é a perspectiva desse capítulo 2. E aí ele faz essa pergunta: mesmo você sabendo disso tudo, como você vai negligenciar tão grande salvação? Essa é a perspectiva. E aí eu queria dar um salto assim de perspectiva além dessa, que o próprio autor ele vai trazer aqui mais à frente, que é quem é Jesus. E a gente só consegue ver isso lendo os Salmos capítulo 8, de 1 a 5. Salmos capítulo 8, capítulo 8, de 1 a 5. Diz o seguinte: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus.
os teus lábios das crianças, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é bom? Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que ele te preocupes? Tu fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Até aí, tá? Esse finalzinho do capítulo, o versículo 4, o versículo 5 de Salmos 8, é o mesmo que a gente vê lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 5. Isso. Porque ele está falando assim, ó: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo. Isso acontece muito no Novo Testamento, quando eles querem citar alguma coisa que foi tão falada que todo mundo saberia quando falava de novo, entendeu? Então, quando fala assim, certo lugar testemunhou dizendo, né? Certa pessoa falou isso, sempre geralmente é Salmos, ou sempre é alguma coisa que alguém já falou, mas que todo mundo já sabia, entendeu? Então não precisava ficar citando quem o autor de Salmos 8. Para o mestre da música... Não, peraí. O Salmo 8 é... de acordo com a melodia, os lagares. O Salmo é de Davi. O Salmo 8, tá? É só para quem gosta disso, né? Para saber. Então, isso aqui é o que faz com que todo mundo saiba exatamente. É alguma coisa que alguém já falou e a pessoa já vai saber. Então, todo mundo, quando ele cita isso, quando ele fala isso para os hebreus, todas as pessoas que ouviram sabiam que ele estava falando sobre Davi. Porque ele fala, ó: quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes. Isso aí é lá no versículo 5 de Hebreus capítulo 2, tá? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Então isso mostra algumas coisas que a gente precisa entender sobre Jesus, assim. Ele tem uma preocupação muito grande de mostrar quem ele é. Só que ele deixa claro isso em toda a Bíblia. E mesmo deixando bem claro, as pessoas ainda não conseguem perceber quem é Jesus. Eu estava ouvindo a Pamela falar, né, no seminário Gerações, no último dia, no encerramento. Ela falou, né, que nós precisamos ser amigos de Deus, amigos de Jesus, saber conversar com Ele como amigo, como quem conhece e tem intimidade com Ele. E dependendo da pessoa que você fala isso, as pessoas também não gostam de que você chame Jesus de amigo, né? Porque gosta de colocar Jesus numa categoria muito acima de uma distância, né? Trazendo uma distância entre você e Jesus. E aí dificulta muito quando você vai orar, porque você tem que falar ao soberano, ao eterno, ao excelentíssimo Deus.
E ele está tão longe que fica difícil de você se achegar a ele, porque você está falando com uma pessoa, né? Não é nem uma pessoa, que esse tipo de pessoa não entende, não compreende Jesus como uma pessoa em três, né? Então fica mais distante, mas quem entende real a palavra de Deus vai entender que essa correlação de Deus com o ser humano é de proximidade. Então consegue também ver essas indagações do salmista Davi e também esse lembrete que o autor de Hebreus ele traz. Quem é o homem para que com ele te importes? É uma indagação a Deus, de falar com Deus: quem é o homem para que você se importe com ele? E o filho do homem, que aí está falando de Jesus. Então tem duas perspectivas. A perspectiva de Deus para com os homens, e mais uma pergunta que é uma pergunta direcionada ao próprio Jesus, que é: e o filho do homem? Quem chama Jesus de filho do homem é João. O evangelho de João o tempo todo é filho do homem. Então, porque João vê a figura de Jesus como divino. É o único dos evangelhos que tem essa visão. E aí o autor de Hebreus, ele traz essa mesma visão de olhar também Jesus como divino. Porque o livro de Hebreus, ele tem um intuito e enfatiza o tempo todo mostrar Jesus como sumo sacerdote. Então essa figura divina de Jesus, ela está enraizada em todo o livro de Hebreus. E por isso que ele traz esse Salmo 8 como uma visão para todos eles que estavam ali ouvindo ele ler essa carta, recebendo essa carta, né? E o filho do homem, para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos. Como assim? Pegou Jesus e colocou ele menor que os anjos? Por um dado momento, sim. Porque ele se igualou a nós. Ele se igualou a nós. Ele virou um homem como nós. Então nós estamos abaixo, na hierarquia, nós estamos abaixo dos anjos. E Jesus, ele ousou por 3 anos, né? Ali, 3 anos não, né? 33 anos, né? No caso, ficar com essa hierarquia abaixo e se igualar a nós, mas não ter as nossas práticas. Então, nós muitas vezes, como seres humanos que somos, e aqueles que tiveram um encontro com Deus e são chamados filhos de Deus, muitas vezes vão ter que abaixar nossa hierarquia e se igualar àquelas pessoas que ainda não são filhos de Deus, que ainda não estão no mesmo nível, não é de intelectualidade, de compromisso com Deus, mas de visão de Deus para conosco. Então, quando isso acaba acontecendo e a gente consegue entender esse momento, a gente faz a mesma coisa que Jesus fez conosco, de sentar ao lado da pessoa que é um pecador e visualizar, como Jesus fez, o pecado. É muito claro quando ele faz isso com a mulher adúltera. Ele
se iguala a ela ali em olhar para ela e também fazer com que aquelas pessoas que estavam tentando julgar ela se igualar a ela. Porque aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ele dá essa lição que Hebreus está nos mostrando, de que vocês precisam se igualar. Porque quando você se iguala àquela pessoa, mesmo que você não tenha pecado, ou que você não é um pecador, no caso, na perspectiva de Jesus, e na nossa perspectiva, que nós pecamos, nós erramos o alvo como filhos de Deus, mas nós não vivemos na prática do pecado. Então, vendo isso, é essa perspectiva que Hebreus está nos mostrando e que Jesus fez conosco. Isso nós conseguimos passar para a próxima parte aqui do capítulo 2, que é o versículo 7. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Porque isso acontece no momento em que Jesus chega na cruz. Ele passou por tudo isso, se igualou a nós para entender quem nós somos e mostrar que há uma redenção. Que a gente, hoje a gente diz, há uma redenção em Cristo Jesus. Porque essa redenção em Cristo Jesus é pelo meio pelo qual ele fez. Maldito foi aquele que é pendurado no madeiro. É a profecia. E ele foi essa pessoa que se colocou como um maldito. O que não era para ser. O que tinha tudo para só vir resolver da maneira que quisesse, divinamente. Mas ele ousou ser igual a nós, para também topar com o dedo na quina da porta, para também sentir a brisa do vento na pele, para também ter poeira nos pés das suas sandálias. E isso é maravilhoso quando você consegue entender que um Deus que deveria ser totalmente, somente soberano, já que a gente sabe que ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele mesmo sendo tudo isso, ele abre mão de tudo isso para mostrar que ele ainda é muito maior do que tudo isso. Isso é uma loucura quando a gente fala. Só de falar já dá para entender que é uma loucura, e que se a gente fosse esse Deus, talvez a gente não faria isso. Na nossa perspectiva humana, a gente não faria isso, mas que ele ousou fazer isso. E isso muda completamente. Naquele tempo, existiam algumas linhas de pensamento que, quando o autor de Hebreus ele fala também, ele confronta essas ideias. Que tinha duas linhas de pensamento, que era: o reino futuro estaria debaixo do governo de seres angelicais. Teve uma galera que, quando ouviu o autor, quando leu, a carta de Hebreus, pensou que se tratasse disso, por não entender esse pano de fundo, e achou que o Deus que eles estavam seguindo, ele estaria abaixo dos anjos, e não é. Eu já acabei de explicar que não é isso. E outros achavam que o autor estava tentando dissuadir seus leitores de voltarem ao judaísmo. Então tinha essas duas correntes de pensamento na época, mas não tem nada a ver com isso, tá? É só para uma questão de ensino mesmo. Mas a verdade é que Cristo demonstrava a nova revelação,
que ele é superior à revelação do Sinai, que é a lei. Então, como eu disse, Hebreus, ele enfatiza Jesus como sumo sacerdote. Então, ele é superior à lei. Ele é superior ao que foi dado pela lei. Porque o que ele fez, a lei não faz. O que ele fez, a lei não consegue fazer. A lei é uma norma de conduta, de vida, de viver para não errar, que é o que a lei representa. Mas Jesus representa algo muito maior que a lei, porque não é só o que não deve fazer, mas é como deve se ser. E isso é superior, porque o exemplo, ele gera pessoas semelhantes, que é o mais, nós vamos falar mais para frente. E aí a gente se torna filhos, que aí nós se tornamos semelhantes a Jesus. E não só semelhantes nas ações, mas semelhantes como ele, porque ele é filho de Deus. A gente se torna filho de Deus. Isso está no versículo 10 aí de Hebreus capítulo 2. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto o que são santificados provém de um só. Então você entende que, vou continuar aqui lendo, mas você entende que não era só você se tornar parecido, mas agora é aquele que santifica, o autor da salvação, além de santificar os que são santificados, provém de um só. Ele santifica todos nós com a morte de cruz e nos faz semelhantes a ele por meio de um só, que é Deus. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Por isso que eu e você, quando nós chegamos na igreja, nós chamamos Paz do Senhor irmão. Porque esse irmão é justamente você dizendo que além de você ser irmão de Cristo, a outra pessoa que você está encontrando na igreja, ele é um irmão em Cristo Jesus. Ele é igual a você numa família de Cristo. Você é semelhante a Cristo. É filho como Cristo é de Deus. É disso que se trata. Então, ele diz: proclamei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança, que também é outro salmo. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos de Deus. Não, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Porque é como Jesus, né, ele, além de ter feito isso, de ter morrido numa cruz, ele gerou filhos para Deus, que é algo que eu venho falando em todas as outras lives aí. A última live foi isso, né? Aqui é uma gravação, mas eu falei sobre isso na última vez que eu preguei aqui, que é fazer filhos para Deus. Isso vem de Jesus. Jesus, com a morte dele na cruz, ele gerou filhos para Deus. E nós também precisamos gerar filhos para Deus. Como, em outras palavras, ovelha gera ovelha, mas de maneira eclesiástica, né? Nós falaríamos isso. E isso a gente consegue ver o evangelista, né? João, ele falar em João
capítulo 1, de 11 a 13, essa revelação já estava lá em João. Porque ele mostra claramente isso lá no 1 João, João, capítulo 1, versículo 11 em diante isso. Ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, não é vontade minha, não é vontade sua, né? Não é vontade de ninguém na terra que você se torne filho, mas é a vontade de Deus, por meio de Jesus, que você se torna filho. Porque não há nenhum semeador entre Deus e os homens para que você consiga chegar a isso. E o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de 11 a 13, deixa bem claro isso. Não é só por causa dos judeus. Lembra que eu falei um pouco antes que tinha uma corrente que achava que todo mundo estava querendo voltar para o judaísmo e não tem nada a ver com isso? É daqui que eles tiram isso. Mas João traz essa revelação e diz que não veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Isso é interessante porque Jesus também não nasce de uma descendência natural. Porque se ele nasce de uma descendência natural, eu já falei isso várias vezes no canal, quem sempre vê as minhas mensagens sabe que eu já falei isso várias vezes. Jesus nasce de Maria e José, mas tem o Espírito Santo que gera em Maria Jesus. Não é uma fecundação natural de José, né? Não teve uma relação sexual entre José e Maria para nascer Jesus. E se houvesse, tudo o que aconteceu posteriormente de Jesus na Terra não faria sentido e não nos justificaria. Entendeu? Porque ele não seria um justo na Terra. Ele seria mais um homem comum, apenas. Mas para ele nos justificar, ele tem que ser da mesma essência de Deus. Ele não pode ter o pecado de Adão. Ele tem que ser nascido do Espírito. Ele sendo assim, ele nos justificando pela cruz, por meio da cruz, ele consegue nos dar o acesso que a gente precisa para se tornarmos filhos e irmãos dele. Então, é o que diz a nossa mensagem de hoje, semelhante a seus irmãos. Ele precisava se tornar semelhante aos irmãos dele, que somos nós. Então, a gente consegue ver isso, e aí, assim, a gente conseguiu identificar o nível, né, que ele acabou entrando, que foi de angústia. Ele se qualificou para pagar o preço da nossa imperfeição pecaminosa e para se tornar nosso sumo sacerdote compassivo, que é o que vai mostrar o tempo todo em Hebreus, que tem ou revela a compaixão, que se compadece, tá? Que é o que significa compassivo.
Nossa fraternidade com Jesus, ou seja, né, essa parte de família com Deus, também é uma fraternidade entre o Redentor e os remidos, né, que foi estabelecido. Então, tudo isso que eu acabei de explicar, de falar que por meio de Jesus ele se tornar semelhante a nós, nós ganhamos essa mudança de figura com Deus, porque até então nós éramos pecadores e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas quando a gente se torna filhos de Deus, essa nomenclatura ou essa unção sobrenatural, ela se derrama sobre nós. E tornando-se filhos, a gente se torna co-herdeiro de Cristo. Porque ele, sendo filho de Deus, nós também somos co-herdeiros. Ele é herdeiro, mas a gente é co-herdeiro porque a gente foi por meio dele. Entendeu? E agora nós somos também herdeiros da mesma promessa. A promessa que foi dada a Abraão. Entendeu? Por meio do sumo sacerdote segundo Melquisedeque, que mais à frente, nos capítulos de Hebreus, a gente vai ouvir falar dele. E vai poder entender um pouco mais do que é isso. E aí a gente tem a revelação do que a gente colocou como tema da mensagem, que é Hebreus capítulo 2, versículo 17. Em suma, né? Exatamente o que a gente quis trazer hoje. Que é, por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, quando ele se torna esse Jesus ressurreto, ele faz a propiciação dos nossos pecados, porque ele justificou tudo o porquê ele fez, ele veio, deixou a hierarquia de ser superior, se tornou igual a nós, para que depois ele voltasse numa figura ainda maior ainda, que além de voltar a ter vamos colocar assim, os poderes de um Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele mostra para nós o que ele fez de nós, que é filhos amados dele. E isso é o que nós chamamos de graça, um dom imerecido, porque a gente não merecia isso, mas ele abriu mão de tudo para ele nos derramar essa graça, esse dom imerecido. Então faz todo um sentido e é maravilhoso saber disso, porque como o tema da mensagem diz, semelhante a seus irmãos. Nós precisamos aprender com Jesus e ser semelhante aos nossos irmãos em Cristo Jesus. Aquele que precisa de ajuda, vamos ajudar. Aquele que precisa de um carinho, vamos ajudar. Aquele que precisa de ouvir, de ser ouvido, vamos ouvir. Aquele que precisa de uma palavra de conforto, vamos consolar. E isso não tem um modo maior do que, se você é rico, tem muito dinheiro, conseguir falar com uma pessoa que é mais pobre. Você deixou a sua hierarquia, deixou o seu padrão, do mesmo jeito que Jesus fez. Você tem um autoconhecimento, deixa o seu conhecimento de lado, baixa um pouco o nível, do mesmo jeito que Jesus fez,
e conversa com aquele que precisa de você. Isso tudo faz uma baita diferença e isso faz com que você se pareça com Jesus. Eu estava falando esses dias com o Fábio, para encerrar, que é exatamente isso. Quando você faz isso de se parecer com a outra pessoa, de chegar e conversar e tentar entender a outra pessoa, ter a famosa, e que eu gosto muito dessa palavra e do que ela traz com ela, que é a empatia. Você não vê só a pessoa quando você olha para ela ali, ela chega e conversa com você, ou ela passa por você, mas você vê o entorno dela, você vê a família dela, os pais dela, se é um pai, o filho dela, a esposa desse rapaz, né, hipoteticamente que eu estou colocando aqui, desse exemplo. Você vê um todo. E quando você vê esse todo, você consegue tratar melhor essa pessoa. Você consegue ver que não é sobre o Zaqueu que ousou subir ali numa árvore. É sobre quem ele era e quem ele poderia se tornar. Então, nós, sendo semelhante aos nossos irmãos, nós conseguimos nos aproximar assim como Jesus fez conosco. E assim a gente cresce todo mundo junto, ganhando a honra e a glória para todos sempre, como Jesus fez na cruz. Amém? Para você que ouviu essa mensagem, né, eu me despeço aqui. Espero que tenha ficado bem claro e que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Espero que você já se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, porque eu sei que essa palavra vai ecoar dentro de você de uma maneira como ela fez comigo. Espero que você seja impactado. Talvez eu não tenha esses altos e baixos, né? De uma mensagem ser totalmente exortadora, mas a outra ser tão profunda, mas de uma linguagem tranquila, calma, mas eu tenho certeza que mexeu com o seu íntimo. Então, espero que você tenha sido abençoado e entenda que as coisas nem sempre funcionam do jeito, nem sempre não, sempre, nunca elas acontecem do jeito que você quer. Quando você depende de Deus, as mensagens não são minhas, elas são de Deus. Então, quando eu, às vezes, em uma mensagem eu exorto, é porque Deus mandou exortar. E numa outra mensagem como essa, eu falo mansamente, mas que vai tocar no mais íntimo seu, é porque Deus mandou dizer. Não é sobre o Diogo. Eu volto a dizer e gosto de enfatizar isso aqui no canal. Não é sobre o Diogo. Não é sobre o canal do Diogo Pires. É sobre Deus me usar através das redes sociais e dessa maneira eu consigo chegar ao seu coração por meio de Jesus, porque eu quero que você conheça Jesus e não o Diogo. Tá bom? Então, Deus abençoe a você. Até a próxima. Falou.